PUC Rio Grande do Sul, professor, eu preciso fazer a redação, vou fazer medicina e eu preciso de uma nota muito legal. O que eu faço? Como é que eu trabalho a redação da PUC? Você não encontra quase material, o pessoal só fala em Enem, Enem. Pois então, siga o meu vídeo até o fim, que eu vou mostrar para vocês como é que funciona, o que você precisa saber sobre a temática, a correção, os pesos da prova, o que tem de diferencial, enfim, como é que se faz a argumentação. Vamos lá. E você vai postar as suas dúvidas aqui, vamos interagir, recomenda para a galera, dá um legal aí no meu canal, se inscreve, liga o sininho, bota o sininho a funcionar aí, porque tem bastante coisa para vocês e eu vou fazendo o material conforme vocês vão solicitando, né? Porque aqui nesse canal a gente trata, então, de muitas coisas na área da comunicação, jornalismo, direito, a gente fala sobre a produção textual em direito, fala sobre a redação do Enem, e agora, mais especificamente, nós vamos prestar um serviço que é falar um pouquinho sobre a redação da PUC Porto Alegre, PUC Rio Grande do Sul. Só que é pouco material sobre isso e ela possui algumas peculiaridades que vale sim a pena a gente dar uma olhada com carinho, com atenção, com muito amor no coração. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar a falar sobre a PUC de Porto Alegre. Vamos começar. Olha só, vamos começar dando uma olhadinha aqui. Deixa eu ver se eu fico pequenininho aqui embaixo, se eu caibo aqui. Aqui estou eu. Ó, vamos dar uma olhadinha nas diretrizes aqui, que eu quero comentar algumas coisas importantes com vocês. Beleza? Então vamos lá. Vamos pegar o que é que a PUC, como que a PUC orienta, vamos entender como é que é essa dissertação, o que ela tem de peculiaridade, o que os alunos estão fazendo de errado aí, para a gente entender bem esse processo. Está pronto, bonitinho? Tudo legal aí? Então vamos lá. Olha só, a primeira frasezinha que aparece aqui para você: evite fórmulas pré-estabelecidas. Eu gostei disso aqui, hein? O único modelo a seguir é o fio condutor do seu pensamento, que deverá guiar o leitor por meio de uma lógica coerente, construída com recursos de coesão variados. Nada diferente do que é em qualquer dissertação. Quer dizer, tem que ter coerência, tem que ter coesão, e as ideias têm que partir do nosso querido produtor de texto, que é você. Muito bem. Mas por que é que a PUC colocou evite fórmulas pré-estabelecidas? Ela está conversando com um assunto que existe muito por aí rolando na internet, nas redes sociais, que é a redação coringa do Enem, que é uma redação muito pré-estabelecida, uma redação extremamente analítica, formulista, que possui um jeito de fazer muito próprio, e é outro tipo de redação que não conversa com esse tipo aqui. Então, você que está acostumado com a redação do Enem, cuidado, porque agora o papo é um pouquinho diferente. Quer dizer, continua sendo uma dissertação argumentativa, mas a maneira como ela é avaliada é outro processo, porque não é mais o processo massificado de redação do Enem, que você tem 3 mil avaliadores por aí, e mais 3 milhões e meio de candidatos. É um concurso de massa e precisa ter uma régua muito analítica. O que é uma régua analítica? Não dá, ou dá pouca margem para subjetividade do avaliador. Então, isso é uma régua analítica. Olha, para ele conseguir a nota X aqui, ele tem que fazer isso. Isso é um detalhamento analítico. Agora você está diante de outro processo. Aqui é bem diferente. Federal do Rio Grande do Sul, PUC do Rio Grande do Sul, é outro papo, hein? Cuidado. Então, você automatizou o Enem e quer fazer aqui na PUC o mesmo que você faz lá no Enem. Não. Desincorpora isso, meu querido. Você vai ter que treinar aqui esse tipo de temática. Já começa com um tipo de temática. Vamos lá. Evite expressões da língua falada. Bom, isso aqui serve para qualquer um, não é? Ou seja, você está diante da norma culta, você não está falando, você está escrevendo. Então, o que está sendo cobrado aqui é a língua formal. Por quê? Porque a língua oral do dia a dia não pode ser cobrada de você, porque você já sabe. Não é isso que está em questão. O que está em questão é se você sabe usar uma linguagem menos coloquial, uma linguagem mais própria, mais formalizada, que é própria do texto escrito. Você está elaborando um texto opinativo formal, então o que a gente entende por formal? Formal, não pense você, que é um texto rançoso, chato, antigo, com bafo de museu, bafo de naftalina. Não, meu queridão, não é isso. Um opinativo formal é dentro da norma culta, você não está conversando, não está batendo um papo, então você não vai usar gírias ou expressões muito coloquiais, tipo assim, tá ligado? Isso você não pode colocar, né, meu bem? Por isso, deixe de lado expressões de gírias e excesso de coloquialidade. Revista seu texto com uma embalagem elegante, apropriada por uma ocasião mais formalizada. Por quê? Porque você está sendo cobrado pela linguagem formal e não pela norma culta e não pela oralidade, porque essa você conhece muito bem. Mas seja natural,
que eles querem dizer com isso? Não para com essa frescura de botar na conclusão dessarte, destarte. Você não vai ganhar pontos por isso. Isso é o que eles chamam de um excesso de formalidade. O aluno acha que escrever norma culta e formal tem que colocar palavras pouco usuais. Não se trata disso, ó. Seja natural. Isso que eu falo para os alunos que fazem Enem. Você não vai ganhar pontos botando dessarte, meu queridão. Se botar portanto logo por isso, está tudo certo. Não vai ganhar pontos por dessarte. Não cai na tentação de utilizar palavras de efeito duvidoso, que alguém bem intencionado lhe sugeriu para impressionar a banca. Você fazia isso na escola, que eu sei. Você aprendia uma palavra difícil e queria enfiar goela abaixo do prof, aquela palavrinha difícil, só para mostrar que você sabia, não é? Então, eu conheço bem, eu sei, mas isso não é o papo aqui, isso a gente vai chamar de um artificialismo, quer dizer, o aluno está usando uma linguagem muito natural, muito comum, e no dado momento ele coloca uma palavra lá, perfunctório. O que é isso, professor? Nome de algum remédio? Perfunctório quer dizer superficial. Legal, aí o cara aprendeu, por perfunctório, o governo não trata desse problema de maneira perfunctória. Oh, uau, que bacana, não serviu para nada, tá? De maneira superficial. Qual é o problema da palavra superficial? Superficial tá super bem, ó, não precisa botar perfunctório. Mas tem gente que está achando que vai botar perfunctório para ganhar pontos. Não, isso a gente vai chamar de um artificialismo na linguagem. Toda a linguagem do aluno é um feijãozinho igual, bacana, bem feitinho. Aí ele quer meter um perfunctório, brilha aquele perfunctório no meio do texto. Uma linguagem direta, clara, clareza, não tem nenhuma novidade. Até aqui não tem nenhuma novidade, hein? Fluente e a mais efetiva do que expressões rebuscadas e às vezes inadequadas para o contexto. É isso, vou usar uma linguagem rebuscada, porque ele percebeu que a norma culta, formal, ele acha que isso tem que ser uma linguagem rebuscada que eu chamo de bafo de naftalina. Negativo. Não é isso. Uma linguagem natural. Então, dei o exemplo. Perfunctório é um rebuscado babaca. Porque se eu botar superficial, qual é o problema da palavra superficial? Não é coloquial. É uma palavra usual, natural, compreensível, bacana. Então, é isso que a gente tem que procurar. Confie em seus recursos de expressão, especialmente em seu vocabulário. Todos nós possuímos estoques de palavras raramente usadas, as quais podem dizer com precisão o que pretendemos. Procure lembrá-las. Não serviu para muita coisa isso aqui, não. Antes de dar por concluída a sua dissertação, releia atentamente. Olha que os caras estão dando um monte de diquinha, né? Ajustando, substituindo, acrescentando. Então, aquele negócio que a gente chama, que eu chamo de hipercorreção. Eu gosto muito dessa expressão, né? Ou seja, depois de fazer o rascunho, sai a cata de repetições, sai a cata de problemas de coesão, de problemas de clareza, leia o texto, tentando incorporar aqui, né? Tentando imaginar que você não é você. Isso é legal, hein, Paulo, falar isso, né? Ou seja, você se imaginar outro, para ver se você entende, porque às vezes para nós está muito fácil aquilo, mas você precisa perceber se aquilo realmente foi claro. Então, a clareza é bem importante, né? Finalmente, durante todo o processo, acredite em seus pontos de vista. Isso, outra coisa também que é muito comum em dissertações de vestibular, o aluno fica com medo de dar o ponto de vista, ele fica em cima do muro, né? O maior trunfo é isso, é ter convicção. Ou seja, você tem direito a ter qualquer opinião, desde que a sua opinião seja bem defendida. Eu acho que é essa a ideia central da coisa, legal? Então, assim, eu posso ter uma opinião? Pode, deve ter opinião, por evidente, né? Mas a sua opinião tem que ser muito bem defendida. Então, o que é que o avaliador tem que verificar e avaliar? A sua capacidade de argumentar sobre aquele tema, né? Então, basicamente, aqui você tem aquela dissertação feijão com arroz de sempre, que sempre foi a PUC, não tem nenhuma grande novidade aqui, a verdade é essa, legal? Vamos lá, vamos ver o que mais aqui que fala. A PUC, deixa eu baixar aqui para você ver, vamos ver, olha aqui. Por que redação em concurso vestibular? Calculada a nota. Isso aqui sim é importante. O grau atribuído à redação é de 0 a 10, então de 0 a 10, você vai fazer medicina, 9. 9, por quê? Porque o cara que vai passar vai tirar 9 na redação, com variação de até 2 casas decimais. Então tá, né? 2, 4, 6, 8, 10, né? O valor total de pontos é assim distribuídos. 4 ou 40% vai ser conteúdo, que é o que mais pesa. Olha aí, o conteúdo, hein? Então, a argumentação, organização de ideias, capacidade que você tem de convencer o outro do seu ponto de vista, a estrutura,
Né? Ou seja, o que é, professor? Começo, meio e fim. Se aquilo é uma introdução que apresenta o que vai ser discutido, se em cada parágrafo de desenvolvimento você desenvolve um recorte, um aspecto do tema, a organização do parágrafo, portanto, né? E se na conclusão você, de fato, faz um desfecho, uma finalização, mas a introdução, ela precisa expor o que você vai tratar. Isso é uma estrutura, claro que eu estou simplificando, uma estrutura muito simples do texto dissertativo, e isso é igual para PUC, para o Enem, para onde você quiser. Não tem muita magia, beleza? Lembrando que os parágrafos de desenvolvimento precisam ser maiores que os parágrafos de introdução e de conclusão, por razões evidentes, sendo que a introdução e a conclusão são sintéticos. Ele anuncia o que vai ser abordado e coloca uma ideia a mais para fazer o desfecho. Já os parágrafos de desenvolvimento é o lugar de dizer. Então, é ali que você vai argumentar. Então, tem que ser maior. Você não pode fazer, portanto, uma conclusão com 9 linhas e o desenvolvimento com 7 ou com 8. Aí você vai perder pontos na estrutura, provavelmente. Essa é a ideia da estrutura. E a expressão linguística, o vocabulário, a coesão, aqui vai entrar também a questão de gramática, né? No nível formal de linguagem, que vale também 30 pontinhos aqui. Bom, para quem está fazendo, então, um curso que precisa tirar 9 em 10, ele vai ter que gabaritar a estrutura, isso é ponto pacífico, ou seja, tem que gabaritar a estrutura, e tem que buscar gabaritar a expressão linguística. Ele pode perder pontos no conteúdo, porque o conteúdo é, desses 3 aqui, o mais subjetivo. Tá? O que é uma boa argumentação? Mais subjetivo, inquestionavelmente, é o conteúdo. Beleza? Então, projeto de trabalho aqui, né? E a gente conseguir praticamente zerar os erros de gramática, usar um vocabulário adequado, não é? E a estrutura dentro daquela estrutura dissertativa, e aí o ponto que a gente vai perder, a pontuação que a gente vai perder vai ser lá no conteúdo. Deve ser esse o plano de trabalho que você imaginou. Eu tô imaginando isso, né? 25, 30 linhas, então você pode fazer 28, 29. Se eu fizer 25, não tem problema. Legal, não vai ganhar pontos, está dentro do regulamento, você não pode fazer abaixo de 25, só isso, né? Então, vamos lá, ao realizar sua tarefa, aspectos, vamos ver se tem alguma coisa que a gente pode aproveitar aqui. Você deverá escrever uma dissertação, ok, portanto, mesmo que seu texto possa conter pequenas passagens narrativas ou descritivas, nele deverão predominar suas opiniões sobre o assunto que você escolheu. Interessante isso aqui. Deixa eu comentar aqui, porque tem gente que não está acostumada. Deixa eu botar maiorzinho aqui. Vamos lá, olha aqui. Olha esse primeiro item aqui, presta atenção. Ó. Dissertação, ok, mas eu posso fazer uma passagem narrativa. Ora, como assim? Se é uma dissertação, como assim eu posso fazer uma passagem narrativa? Por quê? Como os temas de PUC são temas subjetivos, eu vou usar a minha experiência de mundo. Quando eu usar a minha experiência, eu posso contar alguma coisa que aconteceu comigo, ou com alguém que eu conheço. Então, isso seria uma narração. Mas essa narração ela tem o objetivo de servir de base para a argumentação, ou seja, ela não predomina no texto. Ela vai ser nem uma pequena narração. A pequena narração a gente chama de um relato, né? Então vai ter 4 linhazinhas de um relato. Aconteceu comigo esse problema, porque lá aquela vez, etc, etc. 4 linhazinhas, um relato breve. Para que serve o relato breve? Bom, você lembra a redação do Enem? Você deve ter feito a redação do Enem. Então, eu vou explicar para você o seguinte: o repertório na redação do Enem é algum dado objetivo da realidade, o repertório sociocultural. Você lembra disso, né? Então, você vai trazer uma série da Netflix, você vai trazer você vai trazer um filme qualquer, você pode trazer um episódio da história, você pode trazer um personagem, um filósofo, enfim, esse repertório sociocultural que está fora dos textos de apoio. Isso é a bagagem que você tem que levar. E você tem que basear todo o seu texto nesse repertório sociocultural que você trouxe. Pois aqui, como os assuntos são os assuntos, digamos, subjetivos, não são problemas factuais, como problema de preconceito, não, são temas ligados a outra temática, matemática subjetiva. Para eu argumentar, eu só posso trazer minha experiência de mundo, meu senso de observação de mundo. Então, eu posso fazer um relato pessoal, usando até a primeira pessoa, se aconteceu comigo, e a PUC está dizendo aqui que isso é perfeitamente normal. Lembrando que não foi a PUC que inventou isso foi inventado lá na década de 90 pela Federal do Rio Grande do Sul, a única que fez isso. A gente chama isso de um texto híbrido, em que existe um relato inicial, narrativo, para fazer uma discussão de um tema subjetivo. Então, isso não
cabe propriamente no Enem. O Enem não fala sobre isso. Já questionei avaliadores nesse sentido, e eles não conhecem texto híbrido. Se eles não conhecem texto híbrido, eu não vou fazer texto híbrido lá no Enem, porque eu vou correr risco. Os caras não estão acostumados a isso. Mas no Rio Grande do Sul, existe já uma tradição desse texto híbrido implementado pela URGS durante muitos anos. Legal? E os alunos estavam acostumados a isso. Então, não há problema. Aqui está dizendo, ó, conter pequenas passagens narrativas ou descritivas. O que isso quer dizer pequenas? 4 linhas. Legal? Agora, eu preciso fazer isso? Não. Também não precisa, né, fazer isso. Né? Se você não está acostumado, não faça isso. Você pode dizer muito bem, você não precisa dizer que aconteceu com você, você vai dizer que é normal acontecer com um jovem tal coisa, é normal acontecer com as pessoas tal coisa, as pessoas sofrem tais coisas. Você não precisa pessoalizar a coisa e contar uma história. Isso é bobagem. Aqui não há necessidade de fazer isso. Mas eles estão dizendo que se fizer, está tudo bem. Legal? Se você sabe fazer isso, ok. Se não sabe, bom, manda aí, eu quero ver, olha aí a descrição, eu faço mais observações para vocês, olha a descrição do vídeo e manda um recadinho que eu te ajudo aqui, legal? Regras, você deverá escrever seu texto com regras ortográficas, óbvio, né? Evite fórmulas isso está dentro da norma culta, né? Pré-estabelecidas, evite fórmulas pré-estabelecidas. Aí eles estão brigando com a redação coringa, ó. Para de fazer essas coisas decoradas, é isso. Então, por exemplo, conclusão, o aluno quer colocar uma intervenção. Como assim? Intervenção é para Enem, meu querido. Por quê? Porque o Enem é um assunto factual e objetivo, uma coisa ligada a preconceito, ao problema do surdo na sociedade, a preconceito contra a mulher, enfim, o cinema e a democratização do cinema, isso são questões objetivas. Né? E questões objetivas, a gente é convidado a fazer uma intervenção, porque você tem um problema, e se tem um problema, você é convidado a fazer uma intervenção. Aqui não. Aqui é uma questão comportamental, por exemplo, uma questão subjetiva que fala sobre esperança, solidão, medo, rancor. Ora, você não vai fazer intervenção nisso. Então, quando o aluno faz intervenção, ele mecanizou o Enem. E aqui, ó, o que eles estão dizendo? Ó, para de fazer coisa pré-estabelecida. Ou seja, não faça isso que eles não curtem. Tá bom? Então, não faça isso. Não, tira o Enem. Limpa teu corpo, toma um banho, vai. Tira o Enem desse corpinho, beleza? Não utilize sua dissertação cópias do texto da prova. Por quê? Porque os textos da prova conversam com a proposta. É um texto, digamos que é uma prova monotemática, né? Ou seja, é tudo o mesmo tema e a redação vai ser o mesmo tema. Também não é versão da PUC isso, não. Isso já vem de longa data, mas é bacana isso. Eu acho bacana esse tipo de recurso que é usado, no sentido de dar elementos para o aluno, não é? Já, como é que funciona o Enem? Vai fazer um recorte de textos, né? Uma seleção de textos de apoio, legal? Aqui, em vez de ser texto de apoio, a prova, não é, traz textos que conversam com o tema de redação. Então, eu gosto muito disso. Por quê? Porque inspira o aluno a tirar ideias, mas ele não pode tirar frase, ele não pode fazer um recorte e cola. É isso que está dito aqui. Normal também, isso é igual no Enem, né? Passar limpo a tinta, releia o texto com atenção, não é permitido usar corretor líquido, bom, aí aqui é o mesmo de sempre, não tem nenhuma novidade. Agora vamos ver aqui, vou subir aqui, vamos ver o tema de 2022 aqui no verão de 2022. Olha lá. Tema 1, tema 2. Geralmente, quando acontece isso, né, tema 1, tema 2, significa dizer que são 2 estilos de tema. Né? Há um tema mais subjetivo e um tema mais objetivo. Não há, porque os dois são dissertativos, é diferente da prova da Federal de Santa Catarina, é diferente de uma Unicamp, em que você tem diversidade de tipos ou gêneros textuais, né? Ele pode pedir para você fazer uma crônica, pode pedir para você fazer uma carta, escrever uma história ou um texto dissertativo, né? Não, aqui os dois são dissertações. Então, por que fazer 2 dissertações? Porque determinados alunos gostam de ter mais liberdade em lidar com o tema e outros gostam de ter o tema mais estreitado, mais balizado, como faróis, né? Então, você vai ver que o tema 1 é praticamente um tema livre, para quem gosta de tema livre, porque você pode sambar e rebolar e fazer o que quiser aqui, ó. Então, o texto 1 desta prova traz excertos de uma carta do jornalista Elisângela Roxo a Caetano Veloso, apresentando-se como autora da notícia nada noticiosa sobre ele, publicada no portal Terra em 10 de março de 2011. Veja aqui mais um trecho dessa carta. Você deve imaginar que
todo jornalista sonha em escrever histórias inesquecíveis, né? Eu sonhava. Muito bem. Agora vem o que mais importa de toda a brincadeira, que é o comando, né? Então vai lá. Para desenvolver o tema, você deverá escolher uma. Ó, aqui tá. Escolha uma notícia. Aqui está dizendo para você escolher. Então você tem que escolher, né? O comando é isso. Uma notícia que considere de grande relevância, seja para um grupo de indivíduos, seja para a humanidade, discutindo as razões pelas quais ela é relevante. Então, o que está dizendo aqui? Você tem que, primeiro, escolher uma notícia que você considera relevante, relevante para uma pessoa, para um grupo de pessoas, enfim, para a humanidade, e você tem que escolher e, mais importante, discutir as razões pelas quais ela é relevante, que é o mais importante. Então, é um tema livre. Basicamente, um tema livre. Eu vou escolher uma notícia sobre meio ambiente, por exemplo, né? Uma notícia sobre política. E aí eu vou discorrer sobre meio ambiente e vou fazer uma redação voltada para o meio ambiente. Por quê? Porque eu tenho que provar por que é que aquela notícia relacionada ao meio ambiente é importante. Então, vamos discutir a importância do meio ambiente na sociedade. Legal? Uma notícia sobre, sei lá, preconceito. Então, vou mostrar a questão do preconceito. E aí vai. Então, você escolhe o tema que você quer. Legal? O mais importante aqui é você organizar quais são as razões. Digamos que você tenha duas razões, uma no desenvolvimento e outra no outro desenvolvimento. Você tem que pensar a estrutura do texto. Legal? Então, olha só, eu quero falar sobre... sei lá, sistema prisional brasileiro, né? Eu li o artigo sobre isso. Eu acho que aquela matéria sobre a mudança, enfim, os problemas esses problemas, elas precisam ser discutidas. Eu vou escolher duas razões para discutir isso. Né? Por quê? Porque eu li em algum lugar, algum canto, eu tive uma aula disso. Né? Eu li sobre o problema habitacional no Brasil, eu li sobre a liberdade de imprensa, eu li sobre não sei o quê. Você pode escolher aquilo como notícia de jornal. Então, tema livre. O que é o tema 1? Um tema livre. Tem, pela minha experiência, alunos que gostam de temas livres, alunos que não curtem tema livre. Sim, é verdade. Legal? Vou dar uma ideia para vocês. Em Santa Catarina, eu estava chegando a Santa Catarina, eu estava chegando a Floripa para dar aula aqui. Era 2020, isso, acho que era 2020, 2021, por aí. E era 2020, e caiu um tema de redação do Descobrimento do Brasil, o papo era Descobrimento do Brasil e tal. 2000, né? Era 2020, estou viajando. 2000, faz 20 anos que eu estou aqui, mais de 20 anos que eu estou morando em Florianópolis. Então, quando eu cheguei aqui, o tema da redação se falava muito que ia ser 500 anos do Brasil, porque era 2000, né? 500 anos de colonização portuguesa. Aí o tema que caiu foi mais ou menos assim, né? Se o Brasil não tivesse sido descoberto pelos portugueses, como seria? E agora, gente, como seria? Como é que você vê? Não é? Teria sido descoberto pelos holandeses, pelos franceses, então todos hoje falaríamos francês, quem sabe? Ia ser mais legal? Pois é. E seríamos todos branquelos, não teria escravidão, enfim, não sabemos. É um exercício de ficção. Praticamente é um tema livre. E aí tem aluno que não curte tema livre, tem aluno que precisa ter orientação. Senão ele se perde na vida. Bom, normal. Então vamos lá, vamos para o tema 2. O tema 2 vai trazer essa orientação. Você entendeu qual é o problema do tema 1? O problema do tema 1 é que ele é livre. Aí você escolhe, poxa. Né? Agora, a minha experiência de vida mostra o quê? Faça a escolha e vá atrás dessa escolha. Não faça o que muita gente faz, que tenta fazer um, não consegue, tenta fazer outro, não, aí busca o outro, fica 20 minutos tentando fazer um tema, não tem uma inspiração, você perde 20 minutos, aquilo gera uma ansiedade ainda maior, e o controle da ansiedade é fundamental para você que vai fazer especialmente medicina. Olha só. O que vai ser de mim sem você? A pergunta da psicanalista Maria Homem, texto 2, pode ser, eu falei que era monotemática, não, né? Ela tem 2 temas, na verdade, tá? A prova, né? Pode ser o eco da pergunta que tantos já fizeram ao perderem seus entes queridos. Leia a seguir a definição do luto da publicitária e escritora Cris Guerra. Então, veja você como é a vida, como a vida é chegada numa ironia. E aí vai, né? Vamos lá, direto para proposta de redação. Para desenvolver esse tema, você deverá apresentar uma possível forma de se viver o luto. Então, esse é o tema. Uau!
um tema discutindo as razões, de novo, as razões, e as consequências na qualidade de vida do indivíduo. Então, você já tem aqui o que colocar num parágrafo de desenvolvimento e no outro. Tá? Eles já deram para vocês o plano de trabalho. Olha que barbadinha, né? Para quem gosta de estar monitorado. Ó. Um parágrafo vou dizer por que é que escolhi isso, a possível forma de combater o luto, e a outra, a consequência na qualidade de vida do indivíduo enlutado, né? Qual é a consequência? Por que é que aquela escolha foi importante e qual a consequência que aquilo teve na vida do indivíduo? 2 parágrafos de desenvolvimento. Legal? Então, vamos lá. Agora, olha só qual é o que eu digo, né? Como é um tema extremamente subjetivo, vou partir da minha experiência de luto. Que experiência eu tenho de luto? Como e que experiência eu tenho de luto? A experiência não precisa ser necessariamente que tenha passado por mim, né, gente? Você pode ter um colega, um amigo que tenha passado por isso, né? Então, e você viu ou leu alguma coisa a respeito, alguma experiência, você tem a experiência da perda, dessa perda que é tão profunda na vida das pessoas e que muda muitas vezes a vida das pessoas, né? Então, olha só, essa possível forma de viver o luto, você pode encarar isso de uma maneira positiva ou negativa, você vai escolher agora, pelo amor de Deus, não vai fazer aquilo, positivo de um lado, negativo do outro, não, escolhe. Eu quero passar a ideia de que o luto é uma experiência importante porque ela traz o amadurecimento, eu quero passar a ideia de que o luto é essa experiência pela qual o indivíduo vai passar, logicamente, a perda de um ente querido, e como ele tem de enfrentar isso, né? As razões para essa escolha, ou seja, por que é positivo você enfrentar isso? Né? Porque é uma consequência da própria vida, eu preciso entender a vida, a morte faz parte da vida. E a vida ela está em constante mutação, eu preciso me adaptar sempre ao que acontece, ao que virá, porque a vida é mudança o tempo todo. Legal? E qual a consequência na qualidade de vida do indivíduo? É a possibilidade dele justamente se defrontar com a dificuldade e saber vencer essas dificuldades. Né? É saber adotar um novo ciclo, incorporar um novo ciclo de vida. Não é? Eu perdi um parente, agora minha vida mudou, é um outro ciclo, e eu tenho que buscar coisas positivas para tentar superar esse ciclo, senão a gente enlouquece. Né? Buscar aspectos positivos para isso. Então, haveria muitas formas de você poder trabalhar inquestionavelmente esse tema subjetivo, legal? Por último, olha só, como é que eu trabalho? Eu trabalho com aulas no meu curso extensivo, com aulas de 1 hora por semana sobre redação e gramática, legal? O aluno faz o teminha no Classroom, no Classroom eu vou ter temas adaptados à sua realidade, se você vai fazer Enem, se você vai fazer uma PUC do Rio Grande do Sul, lá você vai postar semanalmente temas, e eu vou corrigir, e a aula vai ser essa devolutiva, apontando seus erros, inclusive de gramática. Se eu preciso da aula de pontuação, vou aprender a usar ponto e vírgula, 2 pontos. Quais são os seus erros de gramática? Vamos trabalhar isso também, isso na aula extensiva, ou então com correções, em que você só vai fazer a correção e eu faço a correção no Classroom detalhada para você. Legal? O pacote extensivo é completo, o da correção não tem a aula, é só a correção. Se você curtiu esse vídeo, manda suas considerações aí também, suas dúvidas, legal? Espero ter ajudado vocês aí que vão fazer PUC de Porto Alegre e te inscreve no canal aí, beleza? Tamo junto!